Eu creio assim, se o Senhor não está olhando o seu passado mais, o que tinha que fazer contabilidade especial foi feito, agora é para frente. Vamos continuar crescendo nessa noite? Eu só quero que você saia daqui muito, sabe, uma pessoa muito mais forjada do que quando entrou, muito mais dedicada ao Senhor, com os propósitos definidos da sua vocação, seus dons, sem dúvida. Uma coisa só, você sai daqui nesse objetivo. Não sai daqui e dizer assim, gostei do culto, não vai resolver. Mas se você sair falando daqui, eu cultuei ao Senhor, ouvi, aí começa a resolver. Ali parece que tem um culto paralelo ali, cara. Então nós precisamos crescer. Talvez você tenha gostado do coral, talvez de algum hino ou não, talvez de alguma coisa. Lembre-se, todos imperfeitos. Aliás, essa igreja era bem perfeita até no dia que eu cheguei aqui. Aí já mudou tudo, porque somos todos imperfeitos, mas nós precisamos ter um objetivo, um alvo. Você vai ouvir a palavra de Deus agora. Entenda, até agora você doou, agora você vai receber. Então você precisa, lembre-se que Jesus costumava dizer uma expressão e diz que a palavra é viva. Quem tem ouvidos, ouça. Significa que muitos escutam, mas não ouvem. Então ouça. Cuidado para você não estar acostumado com um tipo de pregador, de forma que se não for daquele jeito, você não recebe a palavra de Deus. Isso é uma coisa perigosa, porque a gente tem uma situação que costuma adaptar o ouvido a um estilo de música ou de pregação, de forma que você começa a dispersar. Então ouça e vai dizer, Senhor, o que tens a me dizer? E sai daqui mais íntimo de Deus. Mais íntimo. Está resolvido. Se você sair mais íntimo de Deus, Senhor, eu sou o teu amigo. Eu amadureci, saí da meninice. Alguns que talvez estejam afastados da igreja, hoje é o dia. Uns que nem se converteram, hoje é o dia. Pronto, está feito, amados. Está feito. Em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Gilberto Araújo. Pastor Gilberto, conhecido dessa casa, com a Igreja Batista Memorial de Belém. Contei um pouco da história hoje de manhã aqui, de como aquela igreja nasceu. Não vou repetir agora à noite, mas ele está pastoreando ali há 10 anos, 11 anos, né, corrigindo. E o pastor Gilberto está aqui com a gente desde o início. Foi quem esteve aqui quando estávamos há 4 anos atrás, saindo da condição de congregação para a igreja. E somos uma igreja juridicamente formada há 4 anos, com 5 de congregação, juntando 9 anos. A gente conta desde o início, porque é o tempo que o Senhor fincou o nosso pé aqui para trabalhar. Passamos 2 anos e meio ali no sítio Silvana, onde tivemos o privilégio, porque lá nós não pagávamos nada de aluguel, tínhamos a isenção de 2 horas, todos os domingos apenas, de 4 às 6. Passamos 2 anos e 7 meses ali, mais ou menos, por aí. Ficamos ali, naquele local, todo domingo, de 4 às 6. De 4 às 6, porque o sítio era alugado. Todo final de semana. Então já no contrato tinha essas 2 horas que cediam para nós. E nós estávamos ali. Às vezes estava eu, Kelly, a minha família, meus filhos, e Vando tocando. E os bancos estavam naquela situação. E a gente ficava lá de fora olhando. O senhor manda alguém? Cadê André? André Francisco foi lá uma vez, ainda noivo, se eu não me engano. Ele disse, André nunca mais volta aqui, que ele foi de bicicleta, irmão, desceu aquela ladeira com a noiva. Quando eu vi ele subindo, empurrando aquela bicicleta, eu disse, cadê? Nunca mais voltará aqui. E nunca mais voltou mesmo. Ele ficou orando uns 4 anos, aí quando a gente veio pra cá, ele veio, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque era difícil a ladeira, irmão. Era difícil, era grande, era fora da área. Aí depois o Senhor deu a bênção. A gente comprou um violão por R$300. Augusto disse, eu vou assumir 4 prestações. Elas foram 4 de 30. Ele assumiu lá e a gente saiu se esforçando uma campanha para pagar os R$30 dos outros. Ivando lá disse, já tem um violão, pastor.
E então a gente tocando. Compramos uma caixinha e tal. Depois fomos aqui, na igreja lateral, passamos mais 2 anos e meio. E o Senhor nos transportou para aqui. E estamos há 4 anos aqui. Agora nós queremos isso aqui, irmãos. Esse terreno. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Comece a falar hoje com o Senhor. Senhor, transfere de dono naquela propriedade. Só isso. De dono não, que ele é o dono. Transfere de administrador. Só essa sua oração. Transfere de administrador. E você esteja intercedendo. Eu creio nisso. Nosso irmão Roberto está aqui, Roberto. Está ali atrás. O computador dele já está lotado, cheio de ideias com isso aqui. É só fazendo, pastor, assim, assado. Aqui os carros entram, saem. Aqui o salão. É tudo. É só brigando lá. Então, irmãos, o que é que está faltando? A gente orar. Deus mandará os mantenedores. Talvez esteja aqui dentro. Eu creio que cada um de nós, de repente, pastor, aqui tem 10 reais. Amém, está lá. Louvado seja o Senhor. Vai ser assim. Não vou esperar que chegue o irmão e dê 1 milhão de reais. Eu creio que vai mandar. Vem de qualquer, vem lá de fora, não sei de onde virá, mas virá, irmãos. Porque o Senhor tem dado essa visão a nós. Não é para mim. Eu não preciso. Não preciso. Tem uma choupanazinha ali. Não está gotejando, a gente está lá. Mas Deus cuida da minha família. É para o Senhor. Amém? Amém? Creia nisso. Quando alguém falar de dinheiro, vai para a igreja, deixa dinheiro lá, você disse assim, é melhor do que dar para cachaça, para o cigarro e para a prostituição. Mas para o Senhor vale. Sabe por quê? Nem eu nem você temos 1 centavo. Nem a roupa do seu corpo. Nada. Tudo é dele. Diga aí para o seu irmão, tudo é dele. Tudo é dele. Nada é seu, meu irmão. No dia que você pensar é meu, está no lugar errado. Tudo é dele. Glória a Deus. Tudo é dele. Ele cuida. Por isso que eu deito e durmo, porque eu não estou preocupado. Porque o Senhor vai fazer a obra. Pastor Gilberto, seja bem-vindo. Deus abençoe. Vou orar por esse homem aqui. Pai querido, teu servo está aqui. Temos sede da tua palavra. Nosso coração está aberto. Nossos ouvidos também, não para escutar, mas ouvir. Fala, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tem microfone de dirigente e microfone de pregador, né? Isso aqui é muito chique. Irmãos, que bom estar aqui novamente com vocês. E como o pastor Marcos apresentou, estou com minha esposa. Tem uma família ali que está conosco, né? Ficado de pé novo, essa família querida nossa aí. Esses irmãos é uma misturada danada, né? É um mineiro casado com uma baiana, e é o Anderson, a Andresa, a Gabriela e o Dudu. Né? O Anderson é mineiro, ela é baiano, os meninos também são baianos, né? Então, quando eles me chamam para jantar na casa deles, imagina a mistura, né? Mas quem nunca comeu torresmo, sabe que é bom, né? Sabe que é muito bom. E a minha esposa ali também, a irmã Marli, todos os irmãos já conhecem. E a história deles é interessante, porque todos os dois nasceram numa cidade chamada Santo Antônio. Ele nasceu em Santo Antônio do Monte, lá em Minas Gerais, e ela em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Aí a Andresa foi para Santo Antônio do Monte, viveu lá não sei quanto tempo, voltou para sua cidade. O Anderson foi fazer um trabalho lá, fazer uma entrega de mercadoria lá e conheceu ela lá. Então, não vai dizer que Santo Antônio casou eles não, foi Deus. Foi Deus que casou eles, não foi Santo Antônio não. Porque uniu realmente esses dois irmãos. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Igreja é coisa muito boa, não é? Igreja é tudo de bom na vida da gente. Mas às vezes igreja também, não é, deixa a gente um pouco preocupado, às vezes triste, às vezes com problemas, né? E o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação muito grande com todas as igrejas que ele saiu organizando durante a sua vida, não é? E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 28, Paulo chega a exclamar assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Então imagina que a história do apóstolo Paulo não era uma história fácil, não é? A vida dele não era uma vida fácil, porque Paulo estava geograficamente muito distante de algumas de suas igrejas que ele tinha organizado, e a preocupação com aqueles irmãos, com as demandas diárias da igreja, com as cartas que ele recebia dos irmãos. Então certamente que aquilo causou alguns embaraços, talvez, algumas tristezas, mas também muitas alegrias, como nós vemos registrados em suas cartas. Irmãos, algumas coisas às vezes acontecem na vida da gente e a igreja precisa estar muito atenta ao seu líder, né, ao seu pastor, aos seus líderes, para saber o que é que está realmente, às vezes, chamando a atenção, o que é que está, às vezes, causando alguma tristeza, ou algum embaraço, alguma preocupação, não é? No final de fevereiro eu fui ao barbeiro cortar o cabelo. Quando eu estava lá terminando o meu corte de cabelo, esse barbeiro que já me conhece há muito tempo, ele já mudou de endereço umas 10 vezes, eu saio procurando ele. Cada vez que eu vou no lugar, fechou, né? Mas aqui não sei aonde, eu vou atrás dele e encontro. Ele disse, olha, tem um probleminha aqui no seu cabelo. Eu disse, o que é? Ele mostrou no espelho um buraco, né, assim, no couro cabeludo. E aí, corri e fui atrás procurar dermatologista, né? Entre o período em que eu soube dessa informação e eu fui a dermatologista, aquele problema se espalhou de uma maneira incrível. E aí eu comecei um tratamento, né? Um tratamento muito sério e prolongado. E cada vez mais eu tomava medicamento, cada vez mais eu aplicava medicamento no couro cabeludo, parece que mais caía cabelo. E eu olhava para o chão, assim, na hora que eu tomava banho, piso branco, tudo cheio de cabelo, meu travesseiro de manhã, cheio de cabelo, e aquilo foi causando uma tristeza, foi causando uma angústia, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou ficar igual o Sandro? Não, essa não pode, né, Sandro? Aí eu disse, não vou ficar igual o Sandro, não, tá bom assim, né? O Sandro é engraçado, uma vez eu sou torcedor do time dele, viu? E aí o Santa Cruz foi jogar lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O Sandro era zagueirão lá do Botafogo. E naquele jogo lá aconteceu um lance irregular e o Santa Cruz ganhou por causa do lance irregular. E no final do jogo o repórter foi querer entrevistar o Sandro saiu rebar, voltou, chutou uma placa de propaganda assim, eu digo, eita, acaba bravo danado. Depois veio jogar no Santa Cruz, tá vendo? E trouxe muita alegria pro nosso time, né, Sandro? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, meus irmãos, eu fui à dermatologista. A dermatologista olhou para mim e disse assim, o que foi que aconteceu com a sua vida? O que é que houve com os senhores? Não sei, nada. Mas teve alguma perda importante na família? Sofreu algum sequestro? Algum assalto? Alguma coisa catastrófica? Eu, olha, se eu for contar isso, faz muito tempo já aconteceu algumas coisas assim, mas não recentemente. E ela disse assim, o senhor trabalha com o quê? Eu disse, eu sou pastor de igreja. Então está explicado. Aí ela me disse, olha, essa enfermidade se chama alopécia. E a alopécia, ela é uma doença do sistema imunológico. Quando a pessoa tem uma carga de estresse muito forte, o nosso sistema imunológico cria alguns anticorpos que identificam o nosso cabelo como um agente invasor. E aí, ó, só cair cabelo, só cair cabelo. E aí foi a nossa luta durante alguns meses, né, de fevereiro, até bem pouco tempo, ainda estou terminando o tratamento. E uma coisa muito importante aconteceu na nossa vida, não é? O apóstolo Paulo ainda ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6, sim, irmão, deixa eu dizer, nesse período a igreja ficou com um sentimento de culpa tão grande. E os irmãos ficavam orando. Teve um irmão que terminou o culto de oração, me chamou assim, pastor, deixa eu orar pela sua vida. E orou assim, pedindo perdão pelas coisas que tinha feito, para o cabelo crescer de novo. E os irmãos foram orando. Hoje em dia as irmãzinhas, aquelas irmãzinhas de oração, né? Chegam para mim e botam a mão assim no meu cabelo assim. Ah, pastor, que coisa boa. Mas algumas coisas acontecem para que Deus nos abençoe. Então o pastor Marcos também me ajudou aí em oração e mandando mensagem, etc e tal. Vivenciou isso também na vida dele já anos atrás. E
A médica disse, olha, é importante que aconteça alguma coisa boa na sua vida, que vai ajudar muito no tratamento. Aí eu digo, eita, está para acontecer, doutora. Eu disse, que é? Minha filha está gestante, vem 2 garotinhos por aí, estão a caminho. Não é? Então o texto de Paulo, em 2 Coríntios 7,6 diz, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Era um momento que Paulo também estava triste com diversas coisas. E aí Deus mandou Tito para alegrar a vida de Paulo. E Deus mandou para alegrar a nossa vida Theo e Luca. Lá no dia 2 de novembro, perdão, de junho, 2 de junho, nasceram Theo e Luca. Não é? Então eles têm sido uma alegria muito grande. E eu mudei de dermatologista por recomendação da outra, né, para fazer um tratamento diferenciado. E quando eu fui na última consulta, a dermatologista olhou para mim e ficou muito satisfeita com o resultado do trabalho, ela já sabendo, né, que eu até tinha mandado já foto do menino para ela pelo WhatsApp. E ela perguntou, como estão os netinhos? Eu disse, tá uma maravilha. A consulta mudou de rumo, né? Mas ainda tem as marcas aqui, os irmãos vão ver, né? Tem umas marquinhas aqui assim, né? Mas eu fiquei realmente numa situação, isso me causava assim, uma certa tristeza, não é, no espírito. E nessas horas a gente encontra muitos irmãos que vêm trazer uma palavra de alento, de conforto, né? Aí eu estava lá no Sesc em Garanhuns, no retiro de casais, e eu fui ao balcão resolver alguma coisa lá com as meninas atendentes, e eu estou lá com a minha careca bonita aqui assim, né? Chega um cidadão, bate no meu ombro assim, um senhor de idade, aí disse assim, né? Bateu assim e disse, isso aí é alopécia? Eu disse, é. Ele disse, olha como é que eu fiquei. Tá, tirou, não tinha um fio de cabelo na cabeça. Eu olhei assim, tá amarrado no peito. Eu disse, olha, gastei muito dinheiro, não adiantou nada, fiquei careca, não vai crescer mais nenhum cabelo. Mas o seu caso é o seu caso, o meu caso é o meu caso. Ele está lá com a careca dele ainda, graças a Deus está recuperando, né? Irmãos, eu quis me preparar mesmo para estar com os irmãos aqui nesta noite. E desde sexta-feira à noite nós temos nos preparado espiritualmente. Estávamos no retiro de casais que acabou hoje à tarde, lá em Maria Farinha, uma igreja nazareno central do Recife. E desde a sexta-feira à noite nós estávamos, eu e minha esposa, esse casal que está aqui, mais outro casal da igreja, ouvindo o grande servo de Deus, pastor Greg, lá da Bahia. O pessoal diz que o baiano é assim e tal, mas o homem parece uma matraca, né? Quando ele começa, é uma agitação tremenda. Quer dizer aqui o pastor Marcos, se um dia quiser convidar o pastor Greg, vai ser uma bênção para os irmãos ouvirem testemunho a vida daquele grande homem de Deus. Não é? Um homem que tem feito um trabalho realmente grandioso, tem um testemunho extraordinário. E hoje pela manhã estávamos nós lá de joelhos, né? Colocou todo mundo de joelhos. Vamos orar. Eu digo, e agora? Né? Tem que orar pela noite, pelo culto da noite, pelos irmãos que vão estar lá nos ouvindo. E foi muito abençoado aquele retiro espiritual, irmãos. Houve salvação, houve cura, perdão, libertação. Até o funcionário do hotel se converteu. Amém. Coisa boa, né? Então, irmãos, às vezes nós ficamos procurando um lugar para que a gente possa se sentir bem. E muitas pessoas não entendem ainda que a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente estar. É o melhor lugar para a gente arrumar amigos. É o melhor lugar do mundo para os jovens arrumar namorado, namorada, não é, que venha depois contrair um matrimônio. É o melhor lugar do mundo para a gente receber conselhos, receber admoestações, exortações. Então a igreja é um lugar apaixonante, não é? Nós vimos um louvor belíssimo aqui, todas as músicas, sem exceção. E uma vez escutando o Dr. Russell Shedd, ele disse uma informação assim, que o Dr. Russell Shedd é um grande estudioso da Bíblia, né? É um dos grandes biblicistas vivos hoje, reside no Brasil, né? Ele é norte-americano, mas vive no Brasil há muitos anos. E ele disse algo que realmente nos deixou pensativos em um congresso. Ele disse, na hora que você está na sua igreja, adorando a Deus, essa mesma adoração está acontecendo simultaneamente no céu. Imagine a responsabilidade, irmãos. Quando nós estamos aqui cantando, adorando a Deus, ele disse isso mesmo, essa adoração que a sua igreja está fazendo, ela está acontecendo lá no céu, no exato momento. Então vejam a importância da qualidade da música, da vida dos adoradores, não é? Então nós queremos realmente
trazer essa mensagem de falar como a igreja é um lugar mais especial nas nossas vidas para acolher todos aqueles que serão pescados, né? O texto de vocês diz: eu vos farei pescador de homens, né? Eu vos farei pescador de homens. Então nós nos tornamos assim missionários. Nós saímos em busca das pessoas para que elas venham para a igreja também. E há uma música do Kleber Lucas que eu gosto muito dessa música. E eu gostaria que nós cantássemos nesse momento, não é? Lá na minha igreja tem uma menina, Maristela, que Kelly conhece bem. Ela cuida da projeção. E quando, às vezes, de sopetão assim, a gente pede uma música, aí ela fica olhando para a gente assim com o olho arregalado. E eu aprendi um verbo com ela, o verbo trolhar. Mas o pastor está me trolhando, né? Quando a gente faz uma coisa assim com a pessoa, você vai esperar. Mas aqui eu combinei com a Marisa. Tá certo? Vamos pegar. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 29. João 4, 29. Quando a mulher samaritana, ela diz ao povo da sua cidade, depois de ter tido aquele diálogo famoso, né, junto ao poço com Jesus, então ela faz um convite aos seus concidadãos: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Amém? Amém. Santo Deus e Pai, graças te rendemos, Senhor, pela existência desta igreja, Senhor, pela existência deste povo querido, Senhor. Pai eterno, nós te louvamos pela história muito bela desta igreja, Senhor Deus, pela forma triunfante com que ela tem atravessado, Deus, esses anos, pela forma maravilhosa, Deus, com que tu tens cuidado deste povo, Senhor. Ó Deus, continua abençoando, que essa igreja seja, Senhor Deus, um referencial ainda maior para a nossa cidade, Deus, para o nosso estado, para o nosso país, Senhor. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para muitas pessoas, Jesus Cristo é um cidadão, um ser totalmente desconhecido. Muitas pessoas, embora tenham ouvido falar muito de Jesus,
na realidade tem apenas uma mera informação a respeito de quem seja Jesus Cristo, né? Ouviram falar, alguém contou uma história, ouviu um sermão, leu a Bíblia em algum momento, alguma porção bíblica, então tem alguma informação a respeito de Jesus, mas não tem relação nenhuma com esse Cristo. E às vezes, irmãos, nós ficamos perplexos quando nós descobrimos que há na igreja, às vezes, pessoas que estão numa aparente comunhão com os irmãos, mas na realidade nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Eu ouvi uma certa feita de um pastor, ele é missionário nosso lá em Sevilha, na Espanha, pastor Elton Rangel, ele dizendo que pastoreando lá no Rio de Janeiro, em Moça Bonita, e de repente ele recebe em seu gabinete a visita de um líder da nossa denominação, um pastor já de muitos anos, pastoreando igrejas. E naquele dia ele começou a conversar com aquele pastor, e aquele pastor veio falar com ele sobre diversas questões da sua vida, e de dúvidas que ele tinha, e etc e tal. E terminou que o pastor Elton foi direcionado pelo Espírito Santo para apresentar o plano de salvação para aquele pastor. E ele evangelizou aquele homem. E aquele homem entregou a vida a Jesus naquele gabinete, depois de muitos anos servindo a denominação, depois de muitos anos pastoreando igreja, mas nunca tinha tido realmente uma experiência com Jesus Cristo. Que essa não seja a sua realidade. Porque essa mulher samaritana, ela estava na expectativa pelas histórias que ela ouvia, pelas lições que eram passadas, certamente, pelos sacerdotes, pelos rabinos, que falavam que haveria de chegar o Cristo, o Messias de Deus. E naquele primeiro diálogo com ela, então Jesus começou a investigar a sua vida. Jesus Cristo começou a dar pistas a ela sobre quem ele era, e no final de todas as coisas, então ela realmente ficou impressionada, não é? E ela mesma foi depois anunciar aos seus vizinhos, aos seus amigos da sua cidade: olha, eu acho que ele é o Cristo. Ela não conhecia, os seus amigos também não conheciam, mas ela saiu com uma impressão muito forte a respeito de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele atrai para si os desconfiados. É interessante, não é? Jesus atrai para si as pessoas desconfiadas. Hoje existe uma proliferação de pregadores, de igrejas, não é, muito grande, e isso tem confundido, de certa forma, a cabeça das pessoas. Houve um tempo em que nós sabíamos dizer na ponta dos dedos quais eram as igrejas evangélicas, não é? Então a gente sabia quem eram, nós conhecíamos as igrejas pelo nome, nós sabíamos onde elas estavam localizadas. Mas de repente teve um boom aí de crescimento evangélico e surgiram muitas igrejas, muitas denominações. Um estudo feito na final da década de 80, início da década de 90, deu conta que já existiam naquela época 28 mil denominações evangélicas no mundo. 28 mil denominações evangélicas, não é? Então vejam bem, irmãos, que nesse momento, não é, da vida daquela mulher, ela estava querendo também conhecer quem é Jesus, não é? Uma questão muito interessante está registrada em Mateus capítulo 11, versículo 2, não é? João Batista, ele mandou os seus discípulos ir até Jesus, porque ele já estava ouvindo falar que alguém estava pregando, estava realizando milagres, curas, os demônios se submetiam a Jesus, né? Então ele manda que alguém pergunte a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Não é? Quantas pessoas andam questionando onde podem realmente encontrar o Salvador? Esse é um questionamento universal. Muitas pessoas estão procurando algum lugar onde possam encontrar o verdadeiro Jesus, o Salvador. São tantos os que falam em seu nome, são tantos os que atraem verdadeiras multidões, não é, em nome de Jesus, e a mente humana às vezes fica confusa. E assim, irmãos, pessoas ficam confusos por causa das doutrinas que são totalmente opostas umas às outras, e nós ficamos dentro de um caldeirão aí de informações e ficamos
perguntando quem é que está certo, não é? Onde é que Jesus está? Onde está a verdade, afinal de contas? Não é? Então, irmãos, muitas pessoas, quando não concordam com determinadas expressões ou práticas, que não gostam disso, não gostam daquilo, então mantêm-se afastadas do verdadeiro Cristo. Porque entrou na igreja, a igreja bateu palma, então essa igreja não é de Deus, então eu não vou para cá, não é? Então essa igreja não canta hino do inário, então eu não gosto dessa igreja porque essa igreja não canta hino do inário. Os irmãos não ficam em pé para ler a Bíblia, então também essa igreja não serve para mim. E aí algumas pessoas ficam vagueando por todo lugar, procurando Jesus na realidade. Porque não tiveram ainda aquele encontro genuíno com Jesus. Porque, irmãos, nós quando temos Jesus no coração, nós podemos sim estar em comunhão com irmãos de outras denominações. Nós estávamos lá desde sexta-feira com nossos irmãos nazarenos, não é? E nós temos uma amizade tão boa com aqueles pastores ali. Havia lá uns 6 pastores, mais ou menos, da igreja do Nazareno. E o pregador, o pastor Greg, ninguém acredita. Se eu trouxer ele aqui para os irmãos vão jurar de joelho que ele não é pregador, não é pastor da Assembleia de Deus. Não é? Porque o estilo dele é totalmente diferente. E ele é um dos diretores da convenção da Assembleia de Deus lá na Bahia. Não é? O sogro dele foi presidente da Assembleia de Deus durante muitos anos lá na Bahia. E ele contando a sua história, então você fica olhando assim, meu Deus, esse homem realmente é desta igreja. E ele fez uma comparação, ele dizendo com a diferença, não é, que ele encontra na convivência com alguns pastores da própria denominação dele. Ele diz assim, olha, às vezes as pessoas não confiam em mim por causa desse meu jeitão. Não é? Nós conhecemos aqui o pastor Firmino, né? O pastor Firmino é Assembleia de Deus também, né? Pronto, bote um grau 10 aí acima de Firmino, mais ou menos o Greg, não é? E aí você vai ver, então é difícil às vezes as pessoas aceitarem expressões diferenciadas. Não é? Então eu não entro naquela igreja, porque naquela igreja as pessoas são assim, ou são assados, e por aí vai. E o encontro de casais com Cristo é uma atividade que é muito boa, porque mistura todo mundo ali, né? Então você vê lá, tem presbiteriano, batista, nazareno, tem um monte de denominação, todo mundo ali junto, todo mundo irmão em Cristo. Mas ainda assim, irmãos, existem aqueles que estão procurando. Enquanto eles ficam procurando, porque querem que Jesus se amolde a sua maneira de ser, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de agir, então essas pessoas vão cada vez mais se mantendo afastadas do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho. Será que existe alguém aqui que porventura não esteja tão confuso mediante tantas opções de igrejas, de pregadores? Se você estiver com essa confusão, saiba que você não é o único. Eu cresci na denominação batista. E desde novinho, né, de adolescente, eu aprendi que a única igreja certa era a igreja batista. Então, meus discipuladores diziam, olha, só existe uma igreja certa, que é a igreja batista. Na época, o Bom Preço tinha um slogan, né, orgulho de ser nordestino. Então, os jovens adolescentes da nossa igreja bolaram uma camiseta, orgulho de ser batista. Aí andava com aquela camiseta nas programações, todo lugar, adesivo no carro, orgulho de ser batista. Então eu imaginava que somente os crentes batistas realmente eram os que tinham o verdadeiro conhecimento da palavra. Mas com o tempo, com a convivência, conhecendo pessoas, participando de congressos, tendo a experiência de ouvir outros pregadores, então eu fui percebendo, irmãos, que a comunhão de Jesus Cristo, o Evangelho, é muito mais ampla do que a gente pensa. As denominações são uma bênção. Cada uma com a sua missão, cada uma com a sua tarefa, cada uma com a sua responsabilidade, e tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém. Nós temos que crer assim, irmãos, tudo para a honra e para a glória de Deus. Aquele que se designa a buscar a verdade não descansará enquanto não for apresentado ao Cristo, que talvez para ele tenha até aquele momento sido ilustre e desconhecido. No Evangelho de João, capítulo 9, 35 e 37, então, Jesus tinha curado aquele cego, não é, que estava lá na beira do tanque de Betesda, esperando que alguém pudesse levá-lo até as águas, quando o anjo agitasse as águas. Jesus chegou perto dele, curou a sua cegueira,
E aquele homem desapareceu, foi se apresentar aos sacerdotes e foi expulso lá da sinagoga. As pessoas não aceitaram a cura dele, aquela confusão toda. E Jesus o encontra, não é? Ele nem sabia como era o rosto de Jesus, mas mais na frente Jesus o encontra. Então soube Jesus que o haviam expulsado e achando perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: já o viste, é ele quem fala contigo. Meus irmãos, nós temos que crer que Jesus fala conosco nos dias atuais. Nós temos que acreditar nessa palavra. Nós temos que viver por essa expectativa. Nós temos que aguardar, né, e buscar esse falar de Jesus às nossas vidas. Ele está querendo se comunicar conosco. Ele está querendo falar conosco. Mas nós temos que ir a Ele da forma mais singela, mais humilde. Nós temos que saber nos colocar diante de Deus. E olha, irmãos, existem paradigmas que às vezes são difíceis de serem quebrados. Porque há muitos cristãos de boa intenção, de boa índole, e pessoas que realmente acreditam que estão vivendo a sua vida da melhor maneira possível. Mas diga para ele: vamos nos ajoelhar para orar. Eles vão: isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de neopentecostal, isso é coisa de não sei quem, e eu não vou me ajoelhar, e etc e tal. Mas, meus irmãos, não tem coisa melhor do que a gente se ajoelhar perante Jesus. Amém. Reconhecer a santidade dele. Amém. Buscar a ele humildemente. Conversar mesmo com ele em santidade. Conhecer Jesus, receber dele as promessas de salvação, de vida plena, de cura, de libertação dos pecados. Esta deve ser a meta de cada ser humano. Nós não podemos, irmãos, nos deixar levar pela onda do deixa para depois. Hoje não, quem sabe amanhã. Se tem alguém hoje aqui querendo conhecer Jesus, precisando ter um relacionamento com Jesus, não deixe para amanhã essa oportunidade. Ele também deseja ter um relacionamento puro e verdadeiro com você. Deus transforma a vida. Deus muda qualquer situação. Deus, ele trabalha no interior do homem, trabalha na sua consciência, trabalha na sua mente, trabalha no seu coração. E quantas pessoas nós conhecemos que eram totalmente rudes, pessoas carregadas de pecados, de desobediência, de rebeldia, de vícios, de paixões, mas quando tem um encontro com Jesus e se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, todas essas coisas começam a ser colocadas de lado, ele começa a abandonar e se torna realmente aquilo que a Bíblia diz, uma nova criatura. Porque esse é o plano de Deus para todo homem, que nós nos tornemos perante Ele uma nova criatura. Jesus atrai para Ele os desanimados. É interessante, irmãos, porque os insucessos da vida às vezes tendem a deixar o homem sem esperança. No Salmo 19:12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Porque há tanta insatisfação nesta vida com os insucessos. Quantas vezes o homem, eu ou você, temos convidado o Senhor para ser aquele que nos auxiliará a direcionar os nossos passos de acordo com a vontade dele. Porque nós erramos muito nessa vida. E erramos muito mais quando não convidamos Jesus para tomar parte da nossa vida e das nossas decisões. A realidade nua e crua é que nós temos muitas vezes sido desobedientes a Deus desde a mais tenra idade, e nós o excluímos das nossas decisões, nós excluímos Deus dos nossos negócios, dos nossos empregos, dos nossos estudos, do nosso namoro, do noivado, do casamento. As pessoas simplesmente deixam Jesus de lado e vivem a sua vida sem preocupação alguma com essas consequências. Acham que podem resolver tudo por conta própria. E nós, às vezes, irmãos, temos que ser muito corajosos para tomar decisões que às vezes vai nos levar a ter perdas para fazer as coisas certas na vida.
Pastor Marcos Fenelon, na época da vida dele, ele chegou a mim e disse: eu tenho que tomar uma decisão muito séria na minha vida em relação aos negócios, que ele teve que fazer para não entrar num clima, num ritmo que é muito comum no nosso país, não é? De quem lida com vendas, com negócios, de ter que corromper pessoas para alcançar os seus objetivos. O pastor Marcos reuniu a equipe dele na época na empresa e disse: olha, aqui ninguém vai oferecer corrupção para ninguém. Nós não vamos aqui oferecer nada, propina a ninguém. Nós temos que acreditar em Deus. O pastor Marcos, ele pagou um preço, claro. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, é um mundo de pecado, é um mundo de coisa nojenta, suja. O pastor Marcos não teve condições, e graças a Deus, Deus o tirou daquele negócio, daquela empresa, para servir a Ele, para conduzir o rebanho do Senhor. Porque essa é uma tarefa nobre, é uma tarefa especial, que Deus concede a alguns homens, a algumas mulheres, para conduzir os rebanhos de Deus. E aí, irmãos, é um alívio no coração, um alívio na consciência de você saber o que eu estou fazendo. Não é um negócio escuso, eu não estou fazendo nada que ofenda ao nome de Deus, eu não estou fazendo nada que venha denegrir a imagem do Evangelho. Você trabalha de consciência limpa, dizendo: Senhor, Tu és o dono dessa empresa, Amém. Tu és o dono deste negócio, Senhor, Tu és o Senhor desse meu trabalho. Pai, não permita que eu me corrompa, não permita que eu faça coisas erradas. Eu tenho uma amiga, que é muito amiga da minha esposa também, nós nos conhecemos na faculdade. E ainda no primeiro ou segundo semestre da faculdade, nós íamos fazer uma prova, e não era uma prova muito fácil, não. E aí eu sentei-me para fazer aquela prova, e quando eu olhei na carteira ao lado, na banca dela, eu quase tive que dar uma lupa assim para saber, né, o que tinha escrito lá, né? Tinha um monte de coisinha escrita assim. Irmãos, eu não tinha intimidade nenhuma com aquela jovem senhora, né? Eu disse para ela: apague. Ela olhou para mim espantada. Eu disse: apague, você não precisa disso não. Você é inteligente, você sabe. Não faça o que é errado não. Ela, constrangida, olhando para mim, apagou assim. Essa moça, ela conta essa história a todo mundo nos dias atuais. Ela trabalha no shopping da Caruna, e quando eu vou lá, que ela conhece alguém, só foi esse aqui que mandou eu apagar todas as filas que estavam na banca lá. Jovens, não se corrompam, façam o que é certo, estude. Se você estudar, você não vai precisar fazer fila. Se você trabalhar com dedicação, você não vai precisar fazer coisa errada. Se você for uma pessoa correta na sua vida, você vai ver que Deus vai lhe abençoar, e você vai entender que você vai aprender a discernir não só os próprios erros, mas os erros das pessoas ao seu redor também, e aconselhar: não faça isso, não é bom para você, não é bom para a sua vida. E especialmente, irmãos, quando nós somos crentes, se nós somos cristãos, saber, Deus trabalha a nossa salvação, e trabalhando a nossa salvação, o Espírito Santo de Deus vai incomodar. Se Ele não está incomodando você ainda agora, se você está fazendo alguma coisa errada, Ele vai incomodar, e Ele vai dizer: não faça isso não, faça o que é certo diante de Deus, honre o nome do Senhor. Ele é o Deus de toda honra, Ele é o Deus de toda glória. Meus amados irmãos, depois de passar por uma vida toda excluindo Deus dos seus planos, muitos homens, mulheres derrotados, machucados, abaixam sua cabeça e exclamam: Deus, por que permitiste que isso acontecesse na minha vida? Por que permitiste que isso acontecesse no meu casamento, no seio da minha família? Ele sabe a resposta. Um homem, uma mulher, um filho, quando não está fazendo as coisas erradas e sente o peso dentro da sua vida, do seu casamento, da sua família, ele não precisa perguntar a Deus, porque ele já tem a resposta. Porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca no coração de todo aquele que tem o temor do Senhor a obrigação de vigiar a sua vida, de velar para ter uma vida correta diante do Senhor. Então, irmãos, numa derradeira tentativa, aquela pessoa que procura por respostas pode encontrá-las na palavra de Cristo.
Esse Cristo que para ele talvez ainda seja um ilustre desconhecido. E um convite especial Deus faz, está contido lá no Antigo Testamento, Isaías 55:3, quando diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus e cumpre, a nossa alma fica leve. Nós sentimos a alegria de estar na casa de Deus. Nós sentimos a alegria de ir para o culto de oração. Nós sentimos a alegria de ir para o grupo de estudo bíblico. Nós sentimos a alegria de estar na escola bíblica dominical, nas atividades, nos projetos sociais da igreja, porque é o Espírito de Deus fluindo na nossa vida e nos inclinando como aquela atração. Nós temos um hino do nosso hinário que diz assim, que Jesus é o imã que nos atrai. O autor filosofou, né? Tu és o imã que nos atrai. E na realidade, irmãos, aquele que está buscando comunhão com Deus, ele vai sentindo cada vez mais necessidade de se aproximar mais e mais de Deus, e de se aprofundar, e de buscar, e de conhecer, e de ser realizado. Deus atrai para si os desfalecidos, os cansados e oprimidos, encontram nele o alívio desejado. Um texto muito conhecido de Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode escolher sair daqui tendo Jesus ainda como um ilustre desconhecido para a sua vida, ou pode decidir caminhar com ele em santidade de vida, experimentando a alegria da salvação eterna. Irmãos, a expressão salvação eterna ou redenção eterna é uma coisa tão profunda, não é? É uma coisa tão especial, porque nós que vivemos esta vida aqui, às vezes ficamos até cansados de viver essa vida, não é? Eu já aconselhei muitas pessoas idosas dizendo: não, eu quero morrer, eu quero ir logo para a glória. Eu digo: calma, irmão, não é assim não, deixa eu resolver isso. Não é? Tem uma irmãzinha lá na igreja, irmã Amélia, toda vez que eu ia visitar ela, a irmã Amélia, eu falei: pastor, quem ficar mais aqui? Eu quero ir para a eternidade. Calma, irmã Amélia, no tempo certo Deus vai lhe levar. E Deus levou, de uma forma muito suave, muito tranquila, não é? Sem desespero, sem nada. Eu tive uma ovelhinha que morreu com 106 anos de vida. 106 anos. E quando nós íamos visitá-la, ela nos dava um abraço e perguntava pelos irmãos todos da igreja. E era uma festa tremenda, não é? Morreu alegre, morreu feliz, morreu servindo a Deus. No tempo de Deus. Mas um dia eu tive que sepultar uma menininha de 9 anos de vida. 9 anos, Andresa. Estava lá com um problema muito sério, um câncer, e nós fomos visitá-la lá no hospital. Eu levei a professora dela lá da escola bíblica dominical, e ela só olhou para mim, olhou para a professora e disse: quando eu melhorar, eu vou voltar para a escola dominical. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas, quantos crentes com saúde na igreja não querem sair de casa no domingo de manhã para ir para a escola dominical. E aquela menininha lá agonizando com um câncer, ela dizia: eu quero melhorar, pastor, para ir para a escola dominical. No dia de sepultamento daquela menina, foi uma coisa, eu quase não consigo fazer aquele sepultamento. Mas Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Porque Deus tratou a minha vida, como tratou a vida da professora dela e da irmã que cuidava dela, através do testemunho dela. Através daquela menininha de 9 anos de vida somente. Às vezes, irmãos, nós entendemos que os desígnios de Deus são diferentes dos nossos planos, dos nossos projetos. E Deus quer trabalhar tanto na vida da gente, irmãos. Eu fiquei impressionado, eu fiquei pensando: meu Deus, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Quando o pastor Greg disse: hoje eu cheguei para pastorear uma igreja, eu tinha 30 pessoas. Fui pastorear uma igreja lá no interior da Bahia, ele dizendo: pastor Greg, tinha 30 pessoas. Era um cubículozinho, uma casinha pequenininha. Ele disse: eu saí de lá, deixei aquela igreja com 570 membros, com um prédio construído, e ainda mais, ainda comprei um Corolla para o pastor que ficasse lá no meu lugar. Meus amados irmãos,
o vento sopra, o vento do Espírito, né? Sopra onde quer. E o Espírito Santo está soprando nesse lugar. Deus está trabalhando nesse local. Deus está trabalhando nessa igreja. Deus está trabalhando no meio desse povo. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão, na vida da sua família. Abra o seu lar para um grupo pequeno de estudo bíblico. Venha para o culto de oração. Venha para a escola dominical. Aqui você vai aprender. Fiquei tão feliz aqui o Marcos dizendo que tem 4 alunos no seminário se preparando para melhor servir. Ao final de nossa peregrinação espiritual, nós encontramos aquele Cristo, que ele realmente se revela ao homem pecador. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Um homem aflito, sem esperanças, às vezes desesperado por encontrar uma solução para o seu problema, é confrontado com a única escolha que poderia fazer para resolver seu problema espiritual. Só existe uma coisa que pode ajudar o ser humano a resolver o seu problema espiritual. Há pessoas que buscam nos lugares errados resolver o seu problema espiritual e aumentam ainda mais a sua angústia, aumentam ainda mais os poderes do mal sobre a sua família. Mas quando ele faz a escolha correta, quando ele escolhe crer no Senhor Jesus de todo o coração, ele passa a contemplar os milagres da salvação na sua vida, na vida dos seus familiares. E você, se não fez ainda, pode fazer essa escolha nesta vida, aceitar o Cristo que talvez tenha sido desconhecido para a sua vida até hoje, como Salvador pessoal. Se você ainda não tomou essa decisão, não saia daqui sem fazer isso. Pastor Greg hoje de manhã, ele quase que converteu a força aquele rapaz, né? Ele perguntou aqui, estou vendo tantos casais aqui, tem alguém aqui que não é crente? E ele perguntou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e o cara levantou a mão. Ele disse, era até o dia de hoje. Vem até aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. O camarada foi lá para frente, ele se ajoelha. Mas se ajoelhou, disse, vem a mulher aqui, coloca a mão sobre a cabeça dele. Repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. E o cara se levantou assim, disse, meu irmão, glória a Deus, porque hoje você foi salvo em nome de Jesus. Às vezes, irmão, a gente tem que dar um empurrão mesmo, assim, jogar o camarada, vai-se embora para a fé. Vai-se embora. Ele fica protelando, fica amanhã, depois, quem sabe, não sei o que, eu sei que é a verdade, mas ainda estou em dúvida. Às vezes a gente tem que dar um empurrão, não é? Estávamos lá no concílio. Pastor Marcos, semana que vem, mês que vem, vai fazer o concílio, né, Pastor Marcos? 15 a 18 de setembro, o concílio de cristandade. Os homens, só para homens esse, viu? Os homens dessa igreja que quiserem acompanhar o Pastor Marcos, eu vou mandar a ficha para ele, certo? Participar do concílio de cristandade. Você tem que ter disponibilidade de tempo, quinta-noite até domingo. Não sai de lá não, é recluso mesmo, certo? Não pode nem receber visita da família, é feito presídio. Mas é bênção de Deus. Você fica lá 4 dias lá, só ouvindo, recebendo, sendo abençoado, sendo cuidado, sendo tratado. E quando sai de lá, você descobre, muitos que vão para lá, descobrem que não era crente.